Gênesis 3, verso 16, fala ali o que aconteceu com a mulher depois do pecado ali. E dando a entender pra gente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui em Gênesis 3, dando a entender de que a mulher deve ser submissa ao marido, ao homem, né? Quando fala para a mulher, Deus disse, vou aumentar o sofrimento na sua gravidez e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. Ou seja, dando a entender de que a mulher iria ser submissa ao marido. Hoje, se falarmos em submissão da mulher ao marido, é quase que ridículo. Todo mundo zomba da gente, ou zomba da mulher, que ela não pode ser submissa ao homem. E ele pergunta também o texto de Mateus 19, verso 9, que aí diz o seguinte, ali em Mateus 19, verso 9, está dando a dizer sobre o marido, sobre o adultério. Diz o seguinte, portanto eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então tem duas questões, a mulher, ela deve ser submissa ao homem, e o homem, ele deve ser fiel à sua mulher, se a sua mulher for fiel a ele, como que fica essa questão do adultério também, professor? Deu para entender mais ou menos a questão aí? Deu, sim. São duas situações, uma para a mulher, na submissão, se realmente a mulher tem que obedecer a ordem de Deus de ser submissa ao marido, ou se isso é um conselho, como é que é? Ou realmente hoje isso não tem valor nenhum? Vamos entender essa questão. Primeiramente, ali em Gênesis 3,16, Deus está demonstrando qual seria o resultado do pecado. Então, depois que o pecado entrou no mundo, ele rompeu os relacionamentos dos nossos primeiros pais com Deus e também rompeu, agravou, prejudicou o relacionamento entre Adão e Eva. Então, Deus viu que como consequência do pecado, né, a mulher seria submissa ao marido. Mas Deus também, na sua sabedoria, viu que o homem, por ser a parte mais racional e a mulher o coração do lar, haveriam papéis diferentes após o pecado. E que a submissão bíblica é bem diferente do que muitas pessoas pensam. A submissão bíblica da esposa para com o esposo não é uma humilhação, não é tolerar abusos, não tem nada a ver com isso. Vou ler Efésios 5, 22 e também o verso 25 para nós entendermos o que é isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a Bíblia recomenda uma submissão da mulher à voz do seu esposo. Agora, com base no que é essa submissão? Verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Veja, a submissão da mulher ao esposo é realmente num momento em que tem que ser tomada uma decisão. Se o esposo, obviamente, é baseado na Bíblia, sujeitar-se a essa voz mais racional e menos emotiva. Agora, a submissão da mulher é com base no amor do marido. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ou seja, se um marido não ama a sua mulher como Cristo ama a igreja, ele não tem direito de exigir submissão da sua mulher. Certo? Se o marido não está disposto a dar a sua vida pela sua mulher, se for preciso, ele não tem direito de exigir submissão. Ele é um abusador. E abusador tem que ser denunciado. Certo? E no verso 28 é dito que o marido deve amar a mulher como ao próprio corpo. Ou seja, se o camarada bate na mulher, a maltrata, a machuca, a destrói verbalmente, ele não ama a mulher como ao próprio corpo, porque ele não bate em si mesmo, a não ser se ele for louco. Né? Ele não bate em si mesmo, ele não machuca a si mesmo, ele não agride verbalmente a si mesmo. Então, se ele não ama a mulher como ao próprio corpo, não tem submissão nenhuma.
ela tenha que denunciar esse abusador. Então, entendamos corretamente a submissão bíblica para não cometermos aí equívocos.